Fazer teatro para crianças exige muita criatividade, capacidade de improviso e, ao mesmo tempo, técnica. Afinal, é preciso prender a atenção dos pequenos. Aqui em Maceió, um curso oferece capacitação nessa área para atores profissionais e também a população em geral que esteja interessada no tema. A Adriana Ferraz, analista em artes cênicas do Sesc Alagoas, está aqui comigo no estúdio e vai explicar exatamente como vai ser esse curso. Bom, ele é abrangente para a matrícula, mas bastante específico no tema, né? Na verdade, assim, ele é mais voltado para quem já tem alguma experiência com teatro, quem já trabalha com teatro. A gente entende que o gênero infantil é um gênero muito específico, você trabalha com um público muito específico e, ao mesmo tempo, quando você está fazendo a peça para criança, tem um adulto que levou a criança. Então, você tem que pensar em várias vertentes e várias técnicas para fazer esse tipo de teatro. E aí a gente criou esse curso, é um curso de 3 meses. A gente pede que tenha entre 15 e 50 anos para fazer o curso, porque apesar de ser sobre teatro infantil, não é um curso para criança, né? A faixa etária é bem específica, é de jovens adultos e adultos. Pessoas que já trabalham com teatro, pode ser artista amador ou artista profissional, que queira pesquisar mais sobre isso, assim, se aprofundar mais nesse tema. Como vocês dividiram o conteúdo e qual vai ser o conteúdo a ser apresentado? Então, o curso, como eu falei, dura 3 meses, ele começa com a parte histórica, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história do teatro infantil, que o teatro ele é uma arte milenar, né? Ele começou muito antes até de Cristo, ele é milenar realmente. O teatro ocidental iniciou na Grécia, mas nunca voltado para a criança. A criança ela foi aprendendo a ver teatro nas feiras livres, em praças públicas, teatros que eram feitos exclusivamente para adultos. Só no século XVIII é que as pessoas começaram a perceber o interesse desse público e aí passaram a pensar em teatro para eles também, de uma linguagem específica. E aí a gente vai estudar um pouquinho dessa história, estudar um pouquinho como é que foi o teatro, como é que iniciou o teatro infantil aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a história do teatro, de forma geral, veio com os jesuítas para o Brasil, né? Na época do descobrimento, o padre José de Anchieta veio para cá e começou a usar o teatro para catequizar os índios. De certa forma, esse espetáculo já era para criança, porque os índios que eram catequizados, em sua maioria, eram crianças e adolescentes, que era onde ele conseguia atingir, usando a arte do teatro. E aí a gente vai estudar um pouquinho a história, depois a gente vai fazer um panorama atual, ver como é que está o teatro, como é que está o teatro em Alagoas, infantil, os grupos que trabalham especificamente com isso, e fazer um estudo abrangente sobre isso. Em seguida, a gente começa uma parte prática, e aí a gente vai cair na parte de exercícios, e aí vai montar no final, depois de 3 meses, a gente monta um exercício cênico. Qual é a diferença do teatro para adulto e o teatro para criança? Basicamente é a linguagem, assim, o tipo de conteúdo que você está levando, né? A gente tem sempre uma faixa etária ao público que você está querendo atingir. A gente sabe que a criança ela é muito espontânea. E aí o ator de teatro infantil ele tem que estar preparado, como você falou aí no início, improvisação também, porque você está lá, um exemplo bobo, mas que acontece muito. Você vai para um teatro, uma peça de teatro infantil, aí entra uma bruxa em cena. E aí todo mundo está vendo a bruxa e o heróizinho da cena fica na frente. Cadê a bruxa? E todas as crianças estão dizendo onde está a bruxa e, tipo, estragou a cena do herói e ele fica... Aonde? Sabe? Fazendo como se a criança fosse boba. E aí é isso que a gente quer, chamar a atenção para isso. A criança está enxergando, ela está participando. E você, enquanto ator, você tem que saber lidar com isso. É próprio do circo isso, né? Também. O circo tem muito disso. Porque o circo tem muito envolvimento da criança. A criança se envolve, você vai para o circo, você vê a criança, ela só falta subir no palco e falar para o palhaço como quer que ele faça, assim. Então, você tem um jeito diferente de falar, não precisa falar abobalhado. A criança não é boba, ela é muito esperta, ela é muito sagaz, ela é muito inteligente. E aí a gente tem que parar com essa mania de tratar a criança como se ela fosse um ser de inteligência inferior, que ela não é, muito pelo contrário. Ela às vezes tem umas sacadas muito mais rápidas
do que o público adulto. E você tem que estar pronto para continuar a tua história e continuar, de certa forma, respondendo aquela pergunta da criança. E agora precisa também da experiência para se entrar no mundo infantil, que, de certo modo, a criança enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. A dimensão, a altura, enfim, né? A criança é mais lúdica, você tem que ter um jeito lúdico de falar com a criança. A criança, ela tem uma imaginação muito fértil, ela consegue enxergar coisas onde o adulto não enxergou ainda. E você tem que, o ator que se propõe a trabalhar com teatro infantil, ele tem que ter essa dimensão, de que ele está trabalhando com uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, né? E você vai trabalhar com ela. Além disso, assim, durante muitos anos, hoje ainda, infelizmente, a gente percebe que o teatro infantil ele é tido como se fosse um teatro menor, como se ele fosse, muitos atores começam a fazer teatro infantil para ganhar experiência e depois entrar no teatro adulto. E aí eu quero chamar a atenção para isso é um erro. A criança ela precisa de mais cuidado do que o adulto. Você está formando, são pessoas em formação, você está formando o público, sabe? Hoje em dia a gente vive uma crise muito grande de público no teatro, principalmente no estado da gente, assim. A gente tem um público, graças a Deus, a gente consegue fazer festivais e aí a gente tem um público, mas é um público que é, em sua grande parte, já interessado, que já estuda, né? Mas o público, aquele público espontâneo, que vai ao cinema, por lazer. Agora depende da montagem, né? Se ela vier de outro lugar... Pois é, a gente enfrenta esse probleminha. E aí a gente vive nessa luta, né? E assim... O nosso teatro está mal divulgado porque eu conheço peças muito legais, mas também conheço algumas montagens que deixam a desejar e que usam muito o recurso do circo, por exemplo, né? Para uma linguagem infantil, que é de péssima qualidade, né? Péssima escolha, e também usa muito da televisão, repetindo a televisão no teatro. Eu sou formada em teatro e a minha pesquisa na monografia da especialização, da graduação, foi tudo voltada para esse teatro infantil. E uma das coisas que eu combato nas minhas teses é justamente isso. A gente não precisa estar trazendo a televisão para o teatro, sabe? A gente não precisa estar usando essa linguagem popular, comum, que está ao acesso, é só ligar a televisão. A criança não precisa disso no teatro. O teatro é um outro lugar, sabe? É um lugar para se pensar, é um lugar para interagir. É outra situação. Eu chamo isso de busca do riso fácil. Porque aí fica mais fácil você usar um caco da televisão, uma piadinha que é comum na televisão, no teatro. Você vai atingir, o pessoal vai rir, mas o que é que vai ficar? Sabe? O que é mais barato também no recurso da propaganda, é mais fácil, porque você não precisa ser criativo no texto, você já tem o público cativo, para divulgar também há um espaço maior. Enfim, o figurino não precisa de pesquisa, enfim, barateia tudo e parece que as pessoas gostam daquilo que já conhece, né? Pois é, e aí o que não é tão conhecido não é tão fácil atingir, assim. Você faz a peça, faz uma pesquisa gigantesca para figurino, uma pesquisa imensa para o cenário, os atores passam um ano ensaiando, se preocupando com todos os detalhes de formação, de linguagem, de tudo, e aí, mas não tem o desenho animado que passa na televisão, e aí a mãe não leva. Mas também não é só o teatro, não. A música sofre com isso. Carlos Lira, por exemplo, a gravadora, que é da MPB forte, né, da Bossa Nova, a gravadora queria que ele gravasse todos os sucessos antigos dele, né? Já tem quase 50 anos. Quando o jovem é autoral na música, ele encontra dificuldade de gravar. Mas quando ele faz um repertório conhecido, não, a maior facilidade de penetração. Enfim, a gente parece que está vivendo um ciclo vicioso. Tem uma grande emissora aqui no estado, e que ela predomina no Brasil, que todo ano tem o mesmo especial. Parece que o ano não passou. Não é? É complicado isso, assim. Mas eu acho que a gente vai fazendo a parte da gente, vai chamando a atenção e vai melhorando a qualidade para ver se a gente consegue atingir todos os públicos. Como é que a gente pode fazer a matrícula?
Então, a matrícula é feita na central de atendimento do SESC. A gente tem uma central aqui em Maceió que fica no SESC Poço, outra que fica no SESC Centro. É só se dirigir lá e levar a documentação. A gente tem 3 categorias a serem inscritas, né? Os comerciários, que têm carteirinha do SESC, eles têm um desconto e aí fica R$ 35,00 a mensalidade, são 3 meses só. O conveniado, que fica R$ 50,00, que também tem um desconto, e o usuário comum, que fica R$ 60,00. Bom, conversamos com a Adriana Ferraz, analista em artes cênicas do SESC. Ela veio falar sobre o curso de formação com o tema teatro infantil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Escolha do local onde vai colocar o ateliê é fundamental no processo criativo de um artista. E no caso do artista visual, Pedro Lucena, o bairro de Jaraguá é uma das grandes fontes de inspiração dele. Pedro Lucena, alagoano, artista visual. Trabalha em meio a cores e formas há 10 anos, mas tem a arte na vida desde criança. Você com certeza já viu alguns dos seus pássaros, uma marca, traços arredondados, movimento. Eles realmente parecem voar. Quase nada de computador. Telas também não. Pedro é mais do lápis e papel do que do pincel e tinta. A cores ou preto e branco, horizontal ou vertical, escolha a seu critério. A arte de Pedro convida à interpretação. O que ele quis dizer com a arte não necessariamente é o que você entendeu. Aquilo que você viu, só você viu, e isso não é nada errado. Estava no roteiro. O ateliê de Pedro fica no histórico bairro do Jaraguá, entre casarões antigos, museus, igrejas, ruas de paralelepípedo. Ele cria. O centro histórico, todo espaço histórico tem essa pegada e tem esse apelo para os artistas. Então não é diferente com o Jaraguá. Para quem é artista, o que é que o Jaraguá fala? O que é que isso daqui representa para você? Desenhe, 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 faça arte, faça arte, faça arte. Eu acho que é assim que ele grita o tempo todo. Enquanto passeia pelo local, Pedro tem a sensação de que o bairro conversa com ele. Tem um espaço que eu gosto muito aqui, que é o IFAM. Sempre gosto de ir porque tem uma coleção maravilhosa, a coleção da Tânia Maia Pedrosa. E é um espaço que, além disso, desenvolve atividades com artistas, tem exposições. Assim, não só no IFAM, claro. Você citou outros lugares que são bem interessantes. E até, como eu falei, até as próprias ruas mesmo do Jaraguá, você caminhar pelo Jaraguá, isso é muito... Eu não gosto nem de falar essa palavra, inspirador, mas no final das contas acaba sendo. Pauta Especial fica por aqui.